Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a provável escalação para o duelo de hoje diante do Vila Nova. Quero falar também sobre o Neto Moura. Será que ele tem chance de deixar o Cruzeiro até mesmo antes do término do empréstimo? Onde o diretor da Raposa disse que 4 times procuraram o volante aqui, que tem feito uma baita temporada pelo Cruzeiro. Quero falar com vocês também sobre o Ronaldo, ele que está no Rio de Janeiro e numa festa de ontem foi perguntado sobre o Neymar, e ele que falou um pouco aí sobre o craque brasileiro na Raposa. Enfim, o Ronaldo que responde quase tudo, né, que é perguntado para ele. E também, para terminar aqui com vocês, sobre o zagueiro Paulo, e será que ele pode ser vendido para o Porto nas próximas semanas? Enfim, o que tem de verdade nessa história? Quero trazer aqui algumas informações para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começar, você aproveita aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Muito obrigado aí novamente a todos, né, por termos passado essa marca aqui de 34 mil inscritos. Agora vamos, conta aí com a ajuda de vocês, chegar aqui a 34 mil inscritos e 100. Então, caso você não seja inscrito, aproveite aqui embaixo para se inscrever. O salve de hoje é para 2 pessoas que comentaram no meu vídeo de ontem de noite, de tarde, que eu postei aqui para vocês. Primeiro para o José Antônio, ele que é lá de Santa Bárbara, Minas Gerais. Muito obrigado aí, José, tá sempre aqui acompanhando meus vídeos. E o segundo salve aqui também para o Cleison Silva. Muito obrigado aí, Cleison, um abraço. Então, caso você queira aparecer aqui no meu vídeo de hoje mais tarde, eu devo postar por volta das 5h30 aqui no canal. Deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Só antes de dar uma sequência aqui, tem um recado importantíssimo para vocês da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas, que está com uma cotação bem interessante para o jogo de hoje contra o Vila Nova, tá? Esse jogo que vai ser às 9h30 da noite, uma vitória do Cruzeiro pagando 1,55 a cada real apostado, uma cotação bem interessante para essa partida dentro de casa do Cruzeiro. Que lembrando, você utilizando esse link aqui na descrição ou esse aqui no QR Code, você vai ter R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, você depositou R$50 na UP, você vai ter R$55 para já começar a fazer as suas apostas. Então vai lá dar uma olhada. Tem outros jogos hoje também pela Série B, tem aí Chapecoense, Sampaio Corrêa, Brusque e Operário, e também amanhã vários jogos da Série A e também da Série B do Campeonato Brasileiro. Então vou deixar aqui o link abaixo na descrição para você começar lá na UP Sportsbet, beleza? Bom, quero começar o vídeo de hoje falando assim sobre a provável escalação do Cruzeiro e a análise para esse duelo de hoje diante do Vila Nova. Cruzeiro e Vila que se enfrentam na noite dessa sexta-feira às 9h30 da noite. E uma vitória do Cruzeiro seria importantíssimo até para manter uma certa distância, né, em relação aos outros times do G4 e o vice-líder Vasco. O Cruzeiro pode chegar a abrir 7 pontos novamente de vantagem para o segundo colocado. E mesmo independente do que aconteça daqui até o final do primeiro turno, o Cruzeiro com esses 37 pontos já se asseguraria dentro do G4, que é uma métrica muito boa. Cruzeiro em casa com 100% de aproveitamento e vai enfrentar o Vila Nova, que é o último colocado, né? Então, na teoria parece um jogo bem fácil, mas na prática nós sabemos que não vai ser bem assim, né? Eu acho que vai ser um jogo duro, muito por conta do time do Vila ser um time bem qualificado. Não é um time assim que está em último, mas tem um elenco fraco, muito pelo contrário, com até vários jogadores ex-Cruzeiro que eu quero comentar aqui agorinha com vocês. O Vila, que não vence há 10 partidas, tá? 9 jogos pela Série B e 1 pela Copa do Brasil, tem apenas 12 pontos conquistados em 15 rodadas até aqui. Vocês sabem que eu sou de Goiânia, então conheço um pouco aí o Vila Nova nesses últimos anos aí, a trajetória deles, né, na Série B, no Campeonato Brasileiro. Então, tenho certeza que não vai ser um jogo fácil, mas o Cruzeiro tem condições de ganhar e eu acho que a Raposa deve vencer por 2-0, tá? Agora eu falo um pouco mais sobre isso. O técnico Paulo Pezzolano, que vai contar com uma volta interessante para esse duelo, que é no caso do Leonardo Paz, uruguaio que está recuperado e vai disputar a posição com o Giovani Jesus. Eu manteria o Giovani Jesus porque não sei como que está a condição do Leonardo, então às vezes ele volta e não tem condições de jogar os 90 minutos. Eu manteria o Giovani Jesus na ala direita. Tem também assim os desfalques, que é o Rafa Silva, que sentiu o pé, então ele vai continuar sendo desfalque, deve voltar apenas na próxima semana. E também o Cruzeiro não vai contar igual, já vai ter o Rafa Silva, que não vai estar à disposição, e como já era de se esperar, o Jajá também segue fora da equipe, que já eram ausências esperadas. O Cruzeiro, então, assim, sendo a provável escalação com Rafael Cabral no gol, o trio de zaga com Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, na ala esquerda o Matheus Bidu, na ala direita o Giovani Jesus, e a dupla de volantes William Oliveira e Neto Moura, um pouco mais avançado o Daniel Júnior, e lá na frente o Edu,
junto com o Luvanor. O Luvanor pode ser mantido por conta da boa atuação que ele fez diante o Sport. Eu acho que pode ser um cara aí que deve ter uma sequência maior na temporada, até porque ele aproveitando essas ausências do Rafa Silva, do Jajá, e tem ganhado mais sequência até aqui. O Vila Nova, que igual eu falei para vocês, tem vários jogadores ex-Cruzeiro, tem, por exemplo, aí que vai jogar essa partida como titular, o Rafael Donato, zagueiro que já teve passagens, não foi muito bem, né, aqui pelo Cruzeiro, mas deve ser o titular nessa partida contra o Cruzeiro, e tem algumas boas peças também com ex-jogadores de alguns times conhecidos, por exemplo, o Ralf, volante ex-Corinthians, tem também o Alex Silva, lateral direito muito bom, o Rubens, que é da Tombense, aquele jogador mesmo que foi o artilheiro do Campeonato Mineiro em 2020, o Mateuzinho, meio campista muito bom do Vila, que vem se destacando, além também do Pablo Diego, jogador que já teve passagens pelo Fluminense. Mas apesar disso, eu acredito numa vitória do Cruzeiro, um time muito bem embalado, né, tá aí com uma sequência muito boa dentro de casa, com o Daniel Júnior, com o Edu, vivendo uma baita fase. Eu acho que o Cruzeiro vence por 2-0 hoje, até diria os gols, hein? Acho que o gol do Edu e do Luvanor, mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, quanto que você acha que vai ficar essa partida de hoje, que lembrando, quem acertar, eu vou mandar um salve no vídeo de amanhã, tá? Então você deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é, o seu palpite, porque quem acertar, eu vou mandar um salve no meu próximo vídeo de amanhã. Mais um assunto importante que eu quero falar com vocês é sobre o zagueiro Paulo, onde o Globo Esporte informou que o Porto abriu negociações com o Cruzeiro para contar com um atleta de 20 anos de idade. Lembrando que até agora, nesse momento, não temos nenhuma informação se teve proposta, valores ou algo nesse sentido. A ideia inicial do time português era ter o jogador, o Paulo, em definitivo, tá? Mas assim, não é descartado, por exemplo, ele iria em definitivo e o Cruzeiro mantinha um percentual, mas não é descartado um empréstimo, até porque o Paulo não tem jogado com frequência no time principal. Eu não consigo entender, tá? Porque o Paulo não tem jogado, é um jogador que eu acho que desde 2020, 2021 já era para ter oportunidades no time de cima e ainda continua jogando na categoria de base. Ele, o Everton, acho que são jogadores com um potencial gigantesco, e já pelo menos um deles está jogando como titular no time principal. Mas enfim, ele que tem contrato com o Cruzeiro se encerrando em dezembro do ano que vem. Se eu fosse o Ronaldo, já teria renovado esse vínculo também, um jogador que na minha opinião vale no mínimo ali uns 2 milhões e meio, 3 milhões de euros, tá? No mínimo 15 milhões de reais, com o Cruzeiro mantendo uns 20, 25% de uma venda futura. Um atleta que eu vejo muito potencial e já era de se esperar que times do futebol português estariam monitorando a sua situação. Porto também, que é um time gigantesco, né, do futebol português, tem um potencial de valorização do atleta também a curto prazo, então vamos aguardar para ver se vamos ter mais informações sobre esse caso, que lembrando, ainda é um estágio inicial, né, dessa especulação. A janela que já está aberta lá no futebol português, mas o Cruzeiro vai abrir no dia 18, que é quando espera agora, nesse início do mês de julho, ter mais movimentações no mercado brasileiro e também no internacional. O Paulo, que tem 20 anos de idade, ele que é lá de Anápolis, de Goiás, e, enfim, nessa atual temporada tem apenas um jogo no time principal do Cruzeiro, mas na base tem sido titular absoluto. 12 partidas, um gol marcado, contando também a Copa São Paulo. Ano passado ele fez 4 jogos no time principal. Em 2020, quando ele fez a sua estreia pelo Cruzeiro, jogou 2 jogos. Na minha opinião, ele já era para ter uma sequência desde 2020, tá? O Paulo já era desde 2020 para estar jogando no Cruzeiro. Então, 2020, 21, 22, é um jogador que eu vejo que tem um potencial gigantesco, pensando até mesmo em curto prazo. Mas eu quero saber a sua opinião, quanto que você acha que seria um valor mínimo para negociar o atleta e se você acha que ele merece, né, mais espaço no time principal aqui do Cruzeiro. Mas o assunto que eu quero falar aqui com vocês é a respeito assim, do Ronaldo e do Neymar. Eu já tinha até falado com vocês que estava só esperando o Ronaldo ser perguntado sobre o craque brasileiro pessoalmente, que eu tenho certeza que ele iria responder, né? Onde o Ronaldo, que está no Rio de Janeiro, ele estava em uma festa nessa última quinta-feira, e ele foi perguntado por alguns jornalistas sobre o craque brasileiro e essa situação dele, né? Se ele poderia ser emprestado ao Cruzeiro. E é claro que foi em tom de brincadeira, tá? Tanto que o Ronaldo também respondeu da mesma forma. Ele falou o seguinte, abre aspas, estamos com pouca dívida, né? Ter mais uma, fica tranquilo, fecha aspas. Ele ainda completou dizendo o seguinte, fora as brincadeiras, não acredito que o Neymar tenha algum problema de ficar no Paris Saint-Germain ou de encontrar outro time grande na Europa, fecha aspas. Enfim, esse assunto aí do Neymar, que poderia voltar ao time do Brasil, surgiu depois que o jornal El País trouxe essa informação de que o Paris Saint-Germain não tem mais interesse de contar com o jogador, e até que o Paris Saint-Germain estava disposto a ajudar, se não achasse um time para comprar, né, ele em definitivo, a ajudar nos salários. Mas mesmo assim o Neymar tem um salário
gigantesco, próximo ali dos quase 25, 30 milhões de reais por mês, então totalmente fora da realidade financeira de todos os times, assim, sem ser os top 10 ali do futebol europeu em questão financeira. Até para tirar ele também da equipe francesa seria algo próximo ali de 90 milhões de euros. Então vamos ver como que vai ser, né, o futuro aí do jogador, que ele já teve vários memes aqui, inclusive já trouxe para vocês do Neymar com a camisa do Cruzeiro, que fica muito bom, né? Tem umas edições aí que realmente parece demais. E o Neymar que tem uma boa relação com a torcida do Cruzeiro, podemos dizer assim, desde 2012, que foi quando uma noite bem ruim para o Cruzeiro, né? Perdeu por 4-0 para o Santos no Independência, com 3 gols do Neymar e uma assistência, e um pouco mais do que 16 mil torcedores que estavam no estádio aplaudiram o Neymar, chamaram o nome dele, e até depois do jogo o Neymar falou, né, elogiando a torcida do Cruzeiro, uma noite especial para ele, por conta de ser aplaudido pela torcida adversária. Todo mundo já sabia o que o Neymar iria virar, né, uns anos depois. No ano seguinte ele já indo para o Barcelona e tudo mais, então tem essa boa recordação aí da torcida do Cruzeiro, mas ele ser emprestado aí para a Raposa, acho que vai demorar pelo menos mais uns 5 anos para imaginar essa possibilidade. Ele que está com seus 30 anos atualmente, não vejo nos próximos 2, 3 anos ele voltando, por exemplo, ao futebol brasileiro, só se ele realmente quiser mesmo sentir saudade, aí quiser voltar para algum time que ele tem um pouco mais de ligação, como por exemplo o Santos ou o Flamengo, mas não vamos fazer aqui uma previsão, né, futuro aí bem incerto, ainda mais para o jogador brasileiro. E você, onde que acha que ele vai jogar? Também o que você achou aí dessa fala do Ronaldo, né? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Neto Moura, onde o Juninho Antunes, que é diretor de futebol do clube, falou um pouco sobre o jogador em entrevista ao Super Sports, onde tem procuras de outros clubes do futebol brasileiro ao Mirassol por conta da excelente fase do volante aqui no Cruzeiro, tá? Inclusive, de acordo com alguns sites de estatísticas, ele é o melhor jogador do Cruzeiro nessa atual temporada, tá? Se você for pegar na Série B, ele tem a melhor média, algo próximo de 7.8, 7.5, então tem tido uma média excelente aqui no Cruzeiro. E realmente, o Neto Moura, que começou bem discreto, eu mesmo não esperava muita coisa do volante, mas tem o quê? Umas 10 partidas ali que ele começou a jogar, e todo mundo dá muita ênfase, né, para o futebol do Neto Moura. Depois de umas 4, 5 partidas dele aqui no Cruzeiro, todo mundo já viu, né? Nossa, esse cara tem muito potencial de ser realmente um camisa 10 ali no Cruzeiro, mesmo jogando mais recuado, né? E é o que tem feito o Neto Moura até aqui, mas de acordo aí com o Juninho Antunes, em entrevista ao Super Sports, ele falou o seguinte, abre aspas, 4 clubes do Brasil e 2 do exterior já procuraram o Mirassol para saber mais informações do Neto Moura. Vamos fazer o possível para negociá-lo com o Cruzeiro, mas até agora eles não têm se manifestado, fecha aspas. Então assim, existe uma possibilidade dele deixar o Cruzeiro agora já nessa janela? Sim, existe essa chance, até porque seriam times, por exemplo, do Brasil. Eu tenho certeza que alguns times da Série A devem ter procurado ele, então não tem essa restrição, porque ele só jogou a Série B pelo Cruzeiro e o Campeonato Paulista pelo Mirassol. Tem a chance disso acontecer? É claro que tem, até porque ele falou que tem 2 times do exterior também interessados. Então, vamos supor, o Mirassol recebe uma proposta, sei lá, de 6 milhões de reais para vender o atleta. Eu acho muito difícil o Mirassol não aceitar, e o Cruzeiro teria que ver aí, né, para chegar a um acordo com o jogador, que queria ficar com taxa de vitrine. Eu espero que isso não aconteça, tomara que chegue ali até o final do empréstimo. E o Cruzeiro, não sei se tem alguma opção em contrato, não sabemos muitas informações sobre isso, se tem um valor estipulado, se tem, por exemplo, uma compensação que o Cruzeiro pode fazer para continuar com o jogador para 2023, mas é um atleta que até aqui tem realmente demonstrado um futebol excelente, meio que tem seus 25 anos de idade, nessa atual temporada 13 partidas aqui pelo Cruzeiro, não marcou nenhum gol, mas tem 3 assistências até aqui. Pelo Mirassol já se destacou bastante no Campeonato Paulista, com números parecidos, 14 partidas, 2 assistências. Na minha opinião, um baita atleta, se continuasse para o ano que vem também. Ele e o William Oliveira têm dado muito certo até aqui na Série B, e eu acho que compensaria o Cruzeiro fazer um investimento para ficar com o jogador. Agora a questão é saber quanto que vale o Neto Moura, né? É muito difícil você estipular um valor, até se você for lá no Transfer Market, ele fala que está avaliado em 1,5 milhão de reais, eu acho que vale um pouco mais do que isso, então tem que esperar aí para ver quanto que seria um valor ideal pelo atleta. Tenho certeza que o Ronaldo já deve estar atento, né? O Paulo André, o Pedro Martins, em relação ao mercado e essa possibilidade do Neto Moura ser um desfalque para o Cruzeiro no meio do ano. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse.
Aqui na tela final vou deixar duas sugestões. Esse vídeo aqui é onde eu falo sobre o Cleison e o Bruno Rodrigues, dois jogadores especulados para ser o ponta aí do Cruzeiro pro restante da temporada. O que eu acho desses atletas, o que tem de verdade nessa história, enfim, vai lá dar uma olhada aqui nesse vídeo, além também desse outro onde eu falo sobre o encontro do Ronaldo com mais de 30 empresários, e será que pode ter, assim, alguns empresários querendo comprar um percentual do Cruzeiro. Bem interessante esse vídeo aqui também, junto com o card aqui aparecendo, né, do nosso canal de cortes do Cruzeiro News. Tô postando 3 vídeos por dia lá, e também aqui na descrição o link da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas no jogo de hoje contra o Vila. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!